Um bom dia a todos vocês. Nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical nessa manhã de domingo. Eu espero que o Senhor esteja lhe abençoando e fortalecendo a sua fé em mais um domingo que Ele tem nos concedido. Nessa manhã de domingo nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a revelação de Deus e trabalharemos de forma específica alguns conceitos que estão relacionados à revelação bíblica. Esses conceitos nos auxiliam a termos uma melhor compreensão da revelação do Senhor, assim como nos auxilia para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida e possamos defender os ataques daqueles que não acreditam na palavra de Deus. Nós começaremos nessa manhã falando sobre um conceito que é comum dentro do meio evangélico, mas bem mal interpretado. É o conceito de iluminação. Talvez você já tenha ouvido alguém falar que iluminação é sobre alguém que teve um tipo de iluminação tão grande que ele está conseguindo extrair conteúdo da Bíblia, conteúdo oculto que nunca ninguém enxergou. Você talvez já tenha escutado alguém comentando mais ou menos assim: quando um pregador vai, ele traz um estudo bem profundo, ele extrai coisas que as pessoas não tenham visto, aí alguém diz assim: rapaz, o Espírito Santo iluminou esse pregador para que ele tivesse um conhecimento que ninguém consegue atingir. Mas a iluminação não está associada ao desenvolvimento intelectual ou à capacidade de entender o texto diferente de outras pessoas. Iluminação é como sendo a ação do Espírito Santo que faz com que o pecador consiga se apropriar do texto bíblico e faça com que o texto bíblico tenha sentido para a sua vida. Deixa eu tentar explicar de forma mais clara. Se nós pegássemos duas pessoas e uma delas fosse bem instruída, é alguém que tem acesso aos textos no original, que estuda as línguas originais, que tem uma capacidade de ler vários livros e já estudou a cultura semítica, sabe da cultura do Antigo Testamento, e colocar-se ao lado de um irmão que nunca teve acesso a uma boa educação, aquele irmão que tem até dificuldade na leitura e que muitas vezes ele lê o texto bíblico, mas não consegue entender aquelas palavras, as conexões, enquanto o outro é um perito em gramática. Mas esse que é intelectual, que é um doutor naquela área, não tem fé no seu coração, e aquele irmãozinho é um devoto, é alguém piedoso, é alguém que se dedica ao serviço ao Senhor. Nós perguntássemos qual deles dois tem mais conhecimento bíblico. Certamente, na tentativa de falar de forma espiritual, nós diríamos que é aquele irmãozinho. Mas quando nós falamos sobre conhecimento, aquele homem que tem acesso aos originais e que estuda de forma intelectual, certamente ele terá mais facilidade em entender o texto bíblico, só que não é um entendimento semelhante àquele irmão que tem fé no coração, aquele irmão que rende graças ao Senhor e se humilha ao Senhor e teme a Deus. Por quê? Porque a iluminação faz com que aquele homem simplesinho tenha uma conexão espiritual e o texto bíblico vai começar a fazer sentido para a sua vida, enquanto para o intelectual, o texto bíblico talvez não passe de um conteúdo antigo, não passe de escrituras sem valor para a sua vida e não vai ter um significado, ele nunca vai se apropriar e vai estar diante do texto, vai estudar apenas como uma letra comum, como um livro que é digno de ser estudado porque é um livro histórico. Então perceba a distinção entre um iluminado e alguém que apenas tem conhecimento intelectual. A iluminação está nesse mover do Espírito Santo para fazer com que nós tenhamos uma capacidade de ter sensibilidade para o texto bíblico. Olha o que é dito em Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja, é como se o Espírito Santo lhe desse óculos espirituais para que você tenha um real entendimento das dimensões espirituais. Nós comparamos com esses óculos porque muitas vezes nós estamos diante dessa realidade, mas nós não conseguimos enxergar. Mas quando o Espírito Santo vem e nos dá essa capacidade, nós agora estamos com lentes diferentes, uma lente que o mundo não consegue
enxergar, o mundo não consegue ter acesso, porque somente o Espírito Santo é que concede essas lentes. Olha o que é dito em 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Essa é a distinção entre a pessoa que é iluminada pelo Senhor e aquele que não tem os olhos da fé. É alguém que pode ter conhecimento, mas não tem a sabedoria de Deus, porque não consegue fazer associações espirituais. Vamos prosseguir. Um outro conceito é de cânon. Talvez você já tenha ouvido falar, mas você às vezes passa ou deixa passar despercebido a importância e o sentido do cânon. Cânon nada mais é do que uma vara de medir. A sua palavra, a etimologia, a terminologia significa isso, vara de medir. As medições do templo tinham essa vara de medir. Seria semelhante às nossas trenas atuais, ou vamos colocar como um metro. Então, o significado do termo é uma vara de medir. Olha aqui novamente a palavra, nós vimos cané no Antigo Testamento e no Novo Testamento no grego é canon, que é vara, régua, e já antes da era cristã indicava um padrão de qualquer natureza. No Novo Testamento tem um sentido de regra ou padrão de conduta. Nós vemos isso em Gálatas 6:16, essa palavra sendo traduzida como uma regra, como sendo uma conduta, uma medida de fé. O cânon nada mais é do que essa régua de medir as nossas vidas. E onde é que nós temos essa régua de medir? Por meio do texto bíblico. Nós chamamos de cânon essa seleção de livros que são inspirados por Deus e são como uma trena, como uma régua que vai organizando as nossas vidas, são como um limite para que nós tenhamos o conhecimento de Deus. Deixa eu explicar de forma mais clara. Todos nós precisamos de uma régua para poder calcular certas distâncias e certas medidas. Assim é com as Escrituras, nós podemos medir as nossas vidas, a nossa cultura, nós podemos calcular as nossas responsabilidades por meio desse texto bíblico, por meio desse cânon, que é como sendo uma regra. Nós falamos que é a nossa regra de fé e prática. As nossas ações, o nosso comportamento sempre será medido por essa régua que é o cânon bíblico. O cânon bíblico, como eu disse, é o conjunto de livros que compõem o Velho e o Novo Testamento. São 66 livros canônicos. Nós podemos ter esse sentido em Lucas 24 e em Lucas 11:51. Canonicidade. Nós já estamos trabalhando outro termo. Veja o que é que significa canonicidade. É a qualidade exclusiva dos livros bíblicos que os credencia como padrões de fé e conduta. A canonicidade decorre da inspiração. Então veja, alguns livros são canônicos, não são todos os livros. Importante você fazer essa distinção, porque você vai encontrar algumas bíblias que excedem no número de livros, e dentro do nosso cânon cristão nós só temos 66 livros. Se algum livro ultrapassar esse número, se alguma Bíblia ultrapassar esse número, nós entendemos que não existe uma canonicidade nesse livro, porque ele está extrapolando, excedendo o cânon revelado por Deus. Essa canonicidade vai decorrer da inspiração, por isso a necessidade de compreender um termo anterior que nós estudamos semana passada, que significa inspiração do registro bíblico, e são esses livros que foram inspirados que nós reconhecemos como sendo livros canônicos, e nós atribuímos a esse livro essa qualidade, essa característica de canonicidade. Canonização já é o processo mediante o qual o povo de Deus reconheceu a canonicidade dos livros bíblicos. Veja, cânon é uma coisa, canonicidade é outra e canonização já é outra coisa diferente. Talvez você já tenha ouvido esse termo canonicidade por conta da santificação de homens a partir do catolicismo romano, onde eles colocam homens ou eles reconhecem aqueles homens como sendo santos, e nós chamamos isso de canonização. Agora a grande pergunta é, você viu ou você percebeu que eu comentei que algumas bíblias trazem alguns livros que não são canônicos, que não têm essa
qualidade de canonicidade, e a pergunta natural, sábia e inteligente a se fazer seria mais ou menos essa: como o povo de Deus reconheceu a canonicidade? Porque reconhecemos que havia muitos livros na época e foi um debate que abrangeu séculos. Você vai encontrar alguns críticos dizendo assim: a Bíblia não existia nos primeiros séculos. Nós vamos, aliás, nos primeiros 100 anos, até vamos como sendo até o quarto século. Alguns vão até criticar dizendo que a Bíblia foi formada por Constantino, que a Bíblia é um livro que exclui as outras religiões, e esse livro foi formado com um propósito de fortalecer a fé dos vitoriosos. Foi o povo de Roma que formou a Bíblia para poder defender a sua fé. Esses são alguns argumentos, e nós precisamos ter uma real compreensão de como foi sendo formada essa canonicidade pelo povo de Deus e quais eram os critérios que o povo de Deus utilizava para formar o cânon, para que a gente tenha uma resposta e não caia nessas ciladas de ficar imaginando realmente que a Bíblia ela foi apenas a modificação ou transformação do homem ao longo dos séculos, e nós temos diante de nós não a revelação de Deus, não a palavra de Deus, mas apenas um livro formado por pessoas que queriam manipular as outras. Quem tem a Bíblia correta, católicos ou protestantes? Talvez você já tenha escutado que os católicos têm uma Bíblia e os evangélicos têm outra, e é por isso que nós não podemos ter uma fé igual. Alguns até argumentam que os evangélicos modificaram a Bíblia para fortalecer a sua fé, para defender as suas ideias, e eles deturparam a Bíblia ao longo do tempo, retirando livros, porque a Bíblia católica tem mais livros, e no fim das contas, quem está com erro são os evangélicos. Nós temos alguns outros grupos religiosos que fazem isso, modificam a sua Bíblia, como os testemunhos de Jeová, para fortalecer a sua fé, porque eles vão editando essa Bíblia ao longo do tempo, alguns nem costumam chamar de Bíblia, por causa que eles vão mudando termos e conceitos dentro das Escrituras para fortalecer o seu conjunto de doutrina. Pronto. Tendo essas perguntas e essa problemática, nós precisaríamos responder da seguinte forma: existiram critérios básicos para o reconhecimento da canonicidade. Esses são alguns dos critérios que foram utilizados pela Igreja para que esses livros fossem reconhecidos como inspirados, como tendo esse caráter de canonicidade. Qual era o primeiro critério? A autoria profética ou apostólica, ou seja, quem era o autor do livro. A partir da autoria, esses livros foram reconhecidos como sendo parte do cânon ou como tendo essa qualidade inspirada ou inspirativas, não vamos colocar, nem sei se existe essa palavra, mas era a partir do autor do livro. Se fosse um apóstolo ou um profeta que trouxesse uma revelação, é que os homens tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, nós estamos falando aqui homens tanto da comunidade israelita, assim como da comunidade da igreja, reconhecia o texto como sendo inspirado da parte do Senhor, porque foi um apóstolo, foi um enviado por Deus, um mensageiro que trouxe aquela revelação. Mas diante disso ainda surge uma outra problemática, porque há livros que não preenchem esse critério. Exemplo, o Evangelho de Marcos, Lucas e Atos, alguns livros como Hebreus, que nós não sabemos nem quem é o autor. Então, esse livro era colocado agora debaixo de outro critério para saber se ele passava ou não no cânon bíblico, ou passava ou não na seleção de material para compor o cânon. Existiram vários cânones, eu estou demorando a falar por causa que nós temos alguns cânones que foram sendo formados no início da igreja, mas vamos colocar como sendo o cânon do Novo Testamento. Você vai encontrar logo no início da igreja alguns cânones que vão sendo unidos, mas eles ainda não estão tomando a sua forma como nós conhecemos, e muitos desses cânones, o mais conhecido de Marcião, ele foi como uma espécie de cano para fortalecer a fé daquelas pessoas no início, mas tem modificações, e é um cano que nós não reconhecemos como sendo bíblico, porque ele retirou alguns livros que nós consideramos como inspirados e que passaram desses outros critérios que nós veremos. Segundo critério, é a autoridade que o livro reivindica para si.
Ou seja, o livro ele tem que ter essa autoridade. O próprio livro tem que reconhecer como sendo palavra de Deus. Nós temos esse texto claro de 1 Coríntios 14, 37, que Paulo tinha essa consciência. O próprio apóstolo Paulo fala que aquelas pessoas não receberam a palavra como sendo de homens, mas uma palavra enviada por Deus e uma palavra como sendo diretamente revelada pelo Senhor, e quem estava falando aquilo não era o próprio apóstolo Paulo, mas o Senhor. Por isso essa autoridade, isso faz toda a diferença. Alguns vão dizer que nós temos inúmeros evangelhos, mas quando nós olhamos para esses evangelhos que as pessoas dizem ser um evangelho comparado com os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento, nós percebemos que eles não têm essa autoridade. São narrativas poéticas escritas no primeiro século que em nenhum momento se propõem a ser revelação de Deus, que em nenhum momento estão, de fato, se associando como uma revelação divina, e claramente esses livros não tinham interesse algum em transmitir um conhecimento de Deus, mas eram apenas materiais escritos por pessoas inteligentes e pessoas que buscavam trazer ensinamentos, diferente do Novo Testamento ou dos Evangelhos, das cartas, das epístolas paulinas, onde nós percebemos essa autoridade como sendo o Senhor exortando e o Senhor estimulando o seu povo e trazendo conhecimento, que é um conhecimento celestial. Terceiro critério era a veracidade do livro. Não poderia ter erros históricos, geográficos ou de nenhuma natureza. Isso era fundamental. Se o livro não conseguisse passar nesse crivo de um conhecimento histórico, se ele não tivesse dados históricos que fossem comprovados pelas pessoas, ele era automaticamente descartado. Por quê? Porque isso era uma clara demonstração que aquele livro não tinha a sua natureza divina, porque como é possível o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que conhece todas as coisas, cometer algum erro? Nós temos alguns textos antigos que as pessoas até dizem que eles deveriam ter entrado no cano, só que eles contêm erros claros, ou vamos colocar como sendo erros tão drásticos que fica claramente confirmado que aquele livro foi escrito por uma pessoa comum e que essa pessoa não tem nenhum conhecimento histórico da sua época, faz associação com datas inexistentes, criam personagens inexistentes e tem erros geográficos, colocam cidades em uma região completamente diferente, criam até cidades que nunca existiram na antiguidade, isso demonstrando claramente que não possui a mente divina naquele texto e que não foi um texto produzido por Deus, e sim apenas por pessoas comuns que queriam trazer conhecimento na sua época. Um quarto critério é que a natureza inspirativa ou inspirativa do livro, nós temos o texto claro, ou clássico de 2 Timóteo 3, 16 a 17, se ele não serve de edificação ou para correção, deve ser rejeitado, como é dito no texto, que toda a palavra de Deus é inspirada, útil para a correção, para o auxílio dos santos. Então, se esse texto ele não tem essa qualidade exortativa ou uma qualidade de correção, uma espécie de característica que traz ensinamentos para fortalecer a fé dos santos, que não traz uma palavra de modificação para que as pessoas tenham o seu comportamento transformado, claramente é um livro que não tem características de revelação de Deus, porque como nós comentamos no início, o cânon está bem mais associado como sendo uma regra e uma trena que vai medindo a vida das pessoas. E esse livro deveria ter essas características, em trazer material que pudesse transformar as nossas vidas e trouxesse ensinamentos que nos desse uma modificação para as nossas vidas, que nós pudéssemos agora ter uma vereda correta para andar, semelhante à lei do Antigo Testamento, e que tivesse esse poder de edificação na vida das pessoas. Porque pense bem,
um conteúdo que se diz inspirativo, um conteúdo que se diz divino, mas não produz nenhum efeito na vida de pecadores e não tem nenhum valor para o nosso cotidiano, para a nossa vida prática, certamente seria um livro inútil. Mas as Escrituras, o texto bíblico, o cânon do Novo Testamento, ele é útil para o ensino, útil para a correção, para a demonstração nos caminhos do Senhor, como é dito em 2 Timóteo. Por fim, esses livros deveriam ter aceitação pelo povo de Deus. Aqui é que se torna também importante, porque a produção do cânon não se deu no vácuo, não foram pessoas comuns que decidiram apenas montar um conteúdo de livros, uma biblioteca, como você deseja chamar, mas era o povo de Deus que reconhecia a sua palavra divina. Claro, nós estamos falando não que o povo de Deus formou a Bíblia, até porque nós reconhecemos que a igreja só existe por conta da Bíblia, mas o povo de Deus ia reconhecendo, o Senhor ia dando capacidade para que eles tivessem essa instrução de analisar os textos e reconhecer se aquilo era de Deus ou não. Assim foi com o Antigo Testamento, o povo de Israel, eles olhavam para os oráculos e eles eram os detentores da capacidade, vamos colocar como sendo a comunidade que tinha essa capacidade de reconhecer os oráculos de Deus, porque era o povo de Deus, era o povo onde o Senhor se comunicava, e somente eles tinham essa capacidade para reconhecer se aquela palavra tinha autoridade divina ou não. E no Novo Testamento, como isso se deu? A partir da igreja. A igreja selecionava homens líderes que tinham seus concílios, e a partir desses concílios as igrejas iam reconhecendo se aquele texto tinha autoridade ou não. No começo, algumas igrejas só tinham metade do Novo Testamento, não tinham acesso a todas as cartas, mas à medida que o tempo foi passando, foi se reformulando e elas foram tendo acesso a esse novo conteúdo, até que se formou o cânon no quarto século, o cânon que nós conhecemos hoje, e nesse período nós entendemos como sendo a conclusão do cânon bíblico, e nós temos a nossa Bíblia completa a partir desse reconhecimento da igreja no quarto século. Você pode olhar aí um pouco do progresso da coleção, nós chamamos a coleção de livros, nós não temos tempo para passar por cada um desses textos. Você pode ir na sua residência e ir olhando cada um dos textos bíblicos para que você percebesse, ou para que você perceba como que ao longo do tempo foi se modelando e se transformando essa enciclopédia, esse material, essa coleção de livros que nós temos. Talvez não seja interessante colocar como sendo enciclopédia, mas como sendo esse conteúdo que nós temos em mãos, que nós chamamos de Bíblia, como sendo uma grande biblioteca, e como essa coleção de livros foi sendo organizada e sendo estruturada da forma como chegou até os nossos dias. E outra pergunta, geralmente, ou outro questionamento que as pessoas fazem está associado à questão do fechamento do cânon. É comum as pessoas dizerem que nós temos novas revelações, que nós temos um novo material que está sendo produzido, porque o Senhor continua falando, mas nós temos evidências do fechamento do cânon a partir de algumas evidências. Eu vou trazer apenas algumas evidências do cânon do Antigo Testamento para que você veja como é que a igreja como é que o povo de Deus ia analisando se de fato Deus continuava falando ou não. Nós temos evidências de que o cânon do Velho Testamento se encerrou no fim do período profético, 400 anos antes de Cristo, é o período que nós falamos do silêncio de Deus, e depois disso temos o silêncio profético. O sínodo de Jamnia, ao norte de Jerusalém, não canonizou nenhum livro, ou seja, nós temos no primeiro século a comunidade de Jerusalém já tendo seu cânon estabelecido, e eles não reconheceram nenhum livro como sendo autoritativo ou inspirado durante esses 400 anos antes de Cristo. E se você for olhar e analisar os relatos, ou vamos colocar como sendo aqueles textos que os católicos costumam inserir na Bíblia, todos eles foram escritos nesse período, nesse intervalo de tempo, onde teve um silêncio profético, onde não se levantou nenhum profeta, e aqueles livros foram escritos nessa época. E já no primeiro século nós temos o povo de Israel
formando o cânon e não incluindo aqueles livros como sendo canônico. Somente discutiu pontos obscuros dos livros já canonizados. No ano 100, Jerusalém já tinha sido destruído, não tinha templo. Eles valorizavam o templo, as escrituras, a linhagem de Davi e a terra. O que sobrou foi somente as escrituras. Nós estamos falando de um povo que tinha a sua vida, a sua cultura, a sua religião girando em torno das escrituras, da lei, por meio das alianças e da terra. Eles já não tinham mais a terra, foram expulsos de Israel, não tinham mais a linhagem davídica, não tinham um templo, só restou as escrituras, e eles valorizavam porque sabiam que as escrituras davam unidade ao seu povo, e mesmo assim eles não reconheciam aqueles livros como sendo inspirados por Deus, porque vejamos bem, se eles tivessem algum interesse político, certamente eles teriam aderido ao máximo de livros possíveis para que quanto mais livros tivessem, mais teriam conteúdo para ir formando e organizando aquela nação. Outro ponto é que os judeus que viveram no tempo do Império Grego reconheciam que estavam passando por um período de silêncio profético. O próprio livro de Macabeus traz essa tomada de consciência que eles sabiam que Deus não estava falando por meio de profetas. Nós temos escritores do primeiro século que afirmam que a sucessão profética se encerrou com Malaquias. Isso era comum no primeiro século, as pessoas saberem que desde o profeta Malaquias Deus não tinha mais se revelado. E o Novo Testamento jamais cita como escritura nenhum livro escrito depois de 400 a.C. Eu entendo como esse sendo um dos principais argumentos para que nós não tenhamos aqueles livros da Bíblia Católica, aqueles 7 livros que foram inseridos, por causa que no Novo Testamento não tem nenhum tipo de reconhecimento. O Senhor Jesus Cristo não reconhece aqueles livros, demonstrando que só até o profeta Malaquias o Senhor falou. Vamos prosseguir. Nós entramos nesses livros que são chamados apócrifos. Não dá tempo nós olharmos de forma específica cada um deles, mas para que você se situe no debate entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, nós chamamos alguns livros de apócrifos. Esses livros foram rejeitados por alguns e aceitos por outros. O termo indica o sentido escondido ou difícil de entender. Por volta do século V do século V, passou a designar livros extracanônicos do Velho Testamento, incluindo obras pseudoepígrafas. A partir da Reforma, o termo passou a ser usado para descrever a literatura judaica não canônica, data do período intertestamentário, e a Igreja Católica sustenta sua canonicidade desde o Concílio de Trento, mais ou menos assim. Esses livros foram sendo aderidos ao longo da Igreja. Nós temos no período do quinto século, alguns entendendo como sendo livros canônicos ou como livros que deveriam ser estudados, mas essas obras sempre eram reconhecidas como sendo pseudoepígrafos, ou seja, que não tinham seus autores específicos, apenas eram livros que foram escritos por pessoas e eles colocavam como sendo de outra autoria para ter o reconhecimento. É como se alguém escrevesse um livro e coloca como sendo de autoria de alguém conhecido daquela época para poder aquele livro ganhar poder e autoridade dentro da comunidade. A partir da Reforma, ele começa a ser entendido apenas como um material histórico, não tendo essa qualidade canônica, que eram livros importantes para nós conhecermos a cultura de Jerusalém, mas que não tinham seu valor profético na vida das pessoas. Mas quando nós temos a divisão na Reforma Protestante, os católicos do Concílio de Trento aderem como sendo palavra de Deus. Eles já estavam em algumas Bíblias, esses livros, porém só depois da Reforma Protestante é que os católicos estabeleceram como sendo Bíblia ou como sendo palavra de Deus, como tendo autoridade e como sendo parte do cânon, para que eles se distanciassem. Alguns vão colocar como sendo uma contra-reforma para poder refutar as doutrinas protestantes. Esses são alguns dos livros que foram reconhecidos, alguns livros apócrifos, e nós encerraremos com algumas citações desses livros apócrifos para que você perceba
que eles não têm essa mesma qualidade do material do Novo Testamento e nem a qualidade do material do Antigo Testamento que nós conhecemos. Olha o que é dito em 2 Macabeus. Por isso, aqui encerro a minha narrativa. Se ficou boa e literalmente agradável, é o que eu queria. Se está fraca e medíocre, é o que eu fui capaz de fazer. Então veja que os próprios autores desses livros reconhecem a sua baixa qualidade. Agora imagine comigo como que nós poderíamos depositar a nossa alma, a nossa salvação em um material que o próprio autor reconhece a sua fragilidade e a sua mediocridade em comparação com o material que era produzido na época. Se ele mesmo não tinha essa consciência de uma qualidade, muito mais ou bem menos nós, ou vamos colocar como nós também não vamos ter essa coragem de depositar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa alma em um livro que nós percebemos que o próprio autor desconfiava da sua qualidade. Olha outro texto. Se não tivesse esperança na ressurreição dos mortos que tinham morrido em batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Mas considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Nós estamos diante de uma espécie de oração pelos mortos e nós sabemos que no Novo Testamento claramente o Senhor abomina qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de busca com relacionamento com pessoas que já morreram e principalmente a inutilidade de oração por pessoas que já partiram para outra, porque nós sabemos que a todos os homens está ordenado morrer uma só vez e após isso vem o juízo. Essas pessoas já tiveram a sua sentença decretada e esse livro de 2 Macabeus demonstra claramente a sua falta de compreensão da realidade espiritual pós a morte. Por fim, nós temos o livro de Judite que diz assim: Nabucodonosor, rei da Assíria. Um erro claro de história. Nós sabemos que Nabucodonosor foi rei do Império Babilônico e não rei do Império Assírio, claramente demonstrando a falta de conhecimento histórico do autor desse livro, e é mais um argumento que nós utilizamos para que nós vejamos a fragilidade desse material, desse conteúdo que não pode ser comparado com o conteúdo bíblico e nós em nenhum momento devemos depositar a nossa confiança, a nossa alma em um material que é tão frágil, que traz informações que são errôneas e não tem nem a capacidade de falar de coisas espirituais e terrenas. Se um livro traz erros terrenos, quanto mais sobre as coisas eternas e as coisas celestiais. Nós tivemos que correr bastante nessa aula, temos muito conteúdo relacionado a cada um desses tópicos, ou seriam vários debates associados a isso, mas nós estamos tendo apenas aulas introdutórias para que nós possamos nos situar dentro do debate com relação ao cano. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, e se o Senhor permitir, nós novamente teremos uma próxima aula na próxima semana, e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês e guardando a vida de cada um em mais uma semana que Ele vai nos conceder. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.